Você já parou para pensar como a sua mente funciona? Talvez nunca tenha dado tanta atenção a isso, e está tudo bem. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo aos acontecimentos sem entender de onde vêm suas emoções, comportamentos e pensamentos. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma prática e poderosa de compreender melhor seus processos internos? Com palavras simples, é possível abrir portas que antes pareciam trancadas dentro de você. Programação, neurolinguagem. Essas três palavras, quando unidas, revelam algo profundo: como você organiza a sua experiência de vida através do cérebro e da linguagem. Parece complexo, mas não é. A programação neurolinguística, ou PNL, é uma ferramenta que permite entender como você cria sua realidade e, mais importante ainda, como pode transformá-la. Você vai perceber que o seu mundo externo é apenas um reflexo do que acontece aí dentro de você. Na prática, isso significa que o que você sente, acredita e faz tem origem em padrões mentais. Esses padrões são aprendidos e o mais interessante é que, se foram aprendidos, também podem ser reaprendidos. Você não está preso a quem foi até hoje. A PNL acredita que todo comportamento tem uma estrutura e, quando você entende essa estrutura, pode mudar qualquer coisa que queira. Por exemplo, pense em uma situação que te causa insegurança. Quando ela acontece, sua mente ativa automaticamente imagens, sons e sensações internas. Muitas vezes você nem percebe, mas são esses estímulos internos que criam sua resposta emocional. A PNL ensina como identificar esses gatilhos e substituí-los por outros mais fortalecedores. A forma como você se comunica com você mesmo é determinante. Se vive se dizendo que não é capaz, não consegue, nunca vai dar certo, o seu cérebro acredita nisso. Ele age de acordo com essas ordens internas. Agora, imagine se você mudasse esse diálogo. Se começasse a dizer a si mesmo: eu sou capaz, eu consigo aprender, eu mereço viver o melhor, isso muda tudo. Outro ponto essencial da PNL é que ela não busca culpados, mas sim compreensão. Por que você age como age? Por que repete certos padrões, mesmo sabendo que não são bons para você? A resposta não está no outro nem no mundo lá fora. Está no seu sistema de crenças, na forma como você codifica suas experiências. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser perfeito para ser aceito, ou que sentir medo era fraqueza. Essas ideias se transformaram em crenças limitantes que te acompanham até hoje, mesmo sem perceber. A PNL ajuda você a identificar essas crenças e ressignificá-las com uma nova perspectiva. Afinal, você pode escolher uma nova narrativa. E tudo isso começa com algo simples: consciência. Você precisa se tornar consciente do que sente, pensa e faz. Isso pode parecer pequeno, mas é o primeiro passo para qualquer mudança. Não se muda o que não se conhece. Por isso, começar a observar seus próprios pensamentos já é uma grande revolução interna. A mente é como um jardim. Se você planta medo, colhe bloqueios. Se cultiva confiança, colhe possibilidades. Só que muitas vezes você está regando as sementes erradas, sem saber. A PNL te ensina a escolher melhor o que quer plantar. E isso muda não só sua mente, mas também suas atitudes, suas decisões e seus resultados. Um dos princípios da PNL é: o mapa não é o território. Isso quer dizer que a forma como você vê o mundo é apenas uma representação da realidade, e não a realidade em si. O que parece verdade absoluta para você pode ser totalmente diferente para outra pessoa, e isso não te torna certo ou errado, apenas mostra que há outras formas de ver e viver a vida. Entender isso te liberta da necessidade de controlar tudo, de agradar todo mundo, de se encaixar em modelos que não foram feitos para você. A partir do momento em que entende que pode ressignificar suas experiências, você passa a ser autor da própria história, e não apenas um personagem perdido no enredo. E não pense que isso é difícil demais. A mente aprende por repetição. Se hoje você pensa de um jeito limitador, é porque repetiu esse padrão por muito tempo, mas com treino e intenção, você consegue mudar. A PNL oferece técnicas práticas que podem ser aplicadas no dia a dia, mesmo por quem nunca teve contato com desenvolvimento pessoal antes.
visualizações, ancoragens, reprogramação de crenças, linguagem positiva, tudo isso pode parecer novidade, mas logo você percebe como é natural aplicar. Você já faz isso o tempo todo, só que de forma inconsciente. A diferença agora é fazer conscientemente, com direção e propósito, e é aí que a mágica acontece. E não se trata de negar emoções negativas ou fingir felicidade. Pelo contrário, a PNL te convida a sentir tudo o que for necessário, mas a escolher o que fazer com isso. Não se trata de controle, e sim de autonomia. Você não é uma vítima do que sente. Você pode liderar sua própria mente, com clareza e leveza. O mais bonito nesse processo é descobrir que você já tem tudo o que precisa dentro de você. A PNL não vem te dar algo que falta, ela só te lembra do que você esqueceu, o seu poder. E quando você se reconecta com isso, descobre uma força que não depende do mundo externo, mas que transforma o mundo à sua volta. Imagine olhar para a sua história e enxergar aprendizados onde antes havia dor, visualizar possibilidades onde antes só existiam limites, e perceber que o seu passado não define o seu futuro, a não ser que você permita. Isso é liberdade mental, isso é viver com intenção. Quando você muda internamente, o mundo responde. As pessoas começam a te enxergar de outra forma, porque sua energia muda. Você atrai experiências diferentes porque está emitindo novas mensagens. A PNL não muda o mundo por você, mas te prepara para agir de um jeito que o mundo ao seu redor também se transforma. Você vai se surpreender com o quanto é capaz de acessar dentro de si. Muitas vezes, tudo o que você precisava era de um novo olhar, uma nova pergunta, uma nova forma de pensar. E é isso que a PNL oferece. Uma lente nova para ver a vida e, com ela, viver com mais leveza, autonomia e verdade. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvida, medo ou paralisia. E tudo bem, todos nós passamos por isso. Mas a diferença está em não permanecer nesse estado por muito tempo. Você tem escolha, você tem voz, você tem o direito de construir uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Se até agora ninguém te mostrou isso, eu estou aqui para te lembrar, você é muito mais do que aprendeu a acreditar. Seu cérebro é um universo em expansão, e quando você aprende a conversar com ele de forma funcional, você acessa uma versão sua que talvez nem imaginasse existir. Tudo começa com a decisão de mudar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto. A sua mente está aberta para novos caminhos, e isso já é um grande passo. Agora é hora de seguir com coragem e confiança. Você já percebeu como certas palavras têm o poder de te paralisar, enquanto outras te impulsionam? Isso acontece porque a mente interpreta tudo de forma literal e emocional. O que você diz para si mesmo cria imagens internas que moldam seu estado emocional e, por consequência, sua ação. É como se cada palavra fosse uma semente plantada no seu subconsciente. Se você diz constantemente, não posso, é difícil, isso não é para mim, está regando um campo de bloqueios. Mas se muda essas palavras por estou aprendendo, vou tentar, posso melhorar, já está ativando novas conexões cerebrais. E não é só sobre palavras, é sobre percepção. A forma como você se lembra de um acontecimento pode alterar a sensação que ele traz. Uma memória dolorosa, quando ressignificada, perde o peso emocional. A PNL te dá ferramentas para recriar essas imagens mentais de forma que você consiga seguir em frente mais leve. Sua mente adora padrões. Ela busca repetir o que já conhece, mesmo que não seja bom para você. Por isso, mudar exige intenção e prática. Cada novo hábito mental é como abrir um novo caminho no meio da floresta. No começo, é difícil, mas com o tempo, aquele novo caminho vira a estrada principal. Quando você entende que suas emoções são resultados e não causas, tudo começa a fazer mais sentido. Você não é ansioso. Você está ansioso porque há algo por trás, uma imagem, uma expectativa, um medo. E quando você acessa essa origem, consegue transformar a emoção em aprendizado. Muita gente vive presa a histórias que nem percebe que carrega. Histórias herdadas, impostas, repetidas por anos. Mas será que todas essas histórias ainda fazem sentido? Ou será que já passou da hora de criar uma nova versão, escrita por você, com consciência, presença e verdade?
Existe um exercício simples, mas poderoso. Feche os olhos e imagine uma versão sua que já superou o que você enfrenta hoje. Veja como ela se move, o que ela acredita, como ela fala. Sua mente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Isso significa que você pode acessar estados de poder agora mesmo. E quando você se conecta com essa versão futura, começa a agir de forma diferente. Suas decisões mudam, seu foco muda, seus resultados inevitavelmente mudam. A mente só precisa de direção clara. Quando você mostra a ela onde quer chegar, ela encontra os caminhos. Os bloqueios não desaparecem sozinhos, eles são desconstruídos. Cada dúvida enfrentada, cada medo atravessado, cada novo comportamento praticado vai abrindo espaço para uma mente mais livre e funcional. Não se trata de virar outra pessoa, é sobre permitir que sua essência se manifeste sem tantas camadas de defesa. Você já carrega dentro de si os recursos necessários. Talvez apenas não tenha ativado todos ainda, e está tudo bem. O processo de desenvolvimento pessoal não é uma linha reta. Às vezes é silencioso, outras vezes é intenso, mas em cada passo você está mais perto de si mesmo. Seu cérebro aprende por repetição emocional. Isso significa que quanto mais você se conecta com sentimentos de confiança, alegria e gratidão, mais sua mente os reconhece como padrão. E quando isso vira um hábito, seu mundo começa a refletir essa nova frequência. Tudo o que você deseja sentir já existe em você. Você só precisa acessar. Às vezes, isso vem por meio de uma pergunta poderosa, outras vezes por uma simples mudança de postura. Um novo olhar pode ser o início de uma nova fase. Pequenas mudanças, feitas com consistência, criam grandes transformações. Imagine por um momento como seria sua vida se você se sentisse mais confiante em cada decisão, se sua mente parasse de sabotar seus planos, se você conseguisse parar de se comparar e começasse a se conectar com o que realmente importa. É possível, e o caminho está mais perto do que você pensa. A PNL nos mostra que não existem pessoas fracassadas, apenas estratégias que não funcionam. Isso muda tudo. Ao invés de se julgar, você começa a investigar. O que posso fazer de diferente? Como posso melhorar minha forma de pensar sobre isso? Essas perguntas movem a mente para fora do ciclo de repetição. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar por algum lugar. Pode ser por um pensamento, um hábito, uma palavra diferente. Cada passo em direção a si mesmo vale a pena, porque quanto mais você se conhece, menos se limita. E mesmo que ninguém tenha te ensinado isso antes, agora você tem a oportunidade de aprender, de escolher como deseja reagir às situações, como deseja se comunicar, como deseja viver. A liberdade começa dentro e se espalha para todas as áreas da sua vida. Talvez você ache que precisa de algo a mais para dar esse próximo passo. Mas, e se eu te dissesse que o que falta não é mais conhecimento, e sim ação? Você já sabe mais do que imagina. A questão é, o que vai fazer com isso agora? E se hoje fosse o seu ponto de virada? E se esse fosse o momento de começar a conversar com a sua mente de forma diferente, mais amorosa, mais clara, mais firme? A sua transformação começa com uma decisão, e ela pode estar surgindo agora mesmo dentro de você. Obrigada por ter chegado até aqui e dedicar esse tempo a si mesmo. Isso já mostra o quanto você está comprometido com sua própria evolução. É um privilégio poder compartilhar esse conteúdo com você e saber que de alguma forma ele pode ter tocado algo aí dentro já faz tudo valer a pena. E se você quer continuar nessa jornada comigo, se junte ao nosso canal. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Cada passo que damos juntos aqui faz parte de algo maior, e saber que você está comigo nessa caminhada torna tudo ainda mais especial. Até o próximo vídeo!